Quando o cão se soltou de repente naquela tarde, todas as mãos dos agentes da PSP ficaram paralisadas de terror. Homens gritaram. Alguém esticou o braço para agarrar uma corda. Outro berrou: "Agarrem o cão!" Mas ninguém se mexeu. Toda a gente sabia a verdade. Ninguém conseguia dominar aquele cão. Nem treinadores, nem agentes, nem sequer o antigo tratador sinotécnico da PSP que trabalhara com ele. Ninguém conseguia aproximar-se a 3 metros dele sem pôr a vida em risco. Homens que tinham passado a vida inteira rodeados de animais perigosos mantinham-se imóveis agarrados à cerca de madeira. Porque no meio do terreiro aberto estava um cão policial que um dia fora considerado indomável, uma besta que já tinha enviado agentes adultos para o hospital. Ele atacara todos os tratadores, arrebentara jaulas de aço e destruíra recordes de treino da pior forma possível. Não era um cão qualquer. Chamavam-lhe Fera, o cão policial mais perigoso alguma vez retirado de serviço. Durante meses ninguém lhe podia tocar. Ninguém o podia acalmar. Ninguém o podia domar. Mas naquele dia, algo impossível estava prestes a acontecer. Uma menina pequena com não mais de 6 anos caminhou diretamente na direção dele. "Tirem-na dali", gritou alguém. Ela não gritou, não correu. Apenas deu um passo tranquilo, depois outro. O cão avançou num salto. Os homens gritaram em pânico. E então, a menina fez algo chocante, algo que ninguém esperava em apenas 3 segundos. E o cão que aterrorizava homens adultos fez algo que ninguém conseguia explicar. Fica comigo porque o que esta menina fez a seguir vai deixar-te absolutamente sem palavras. Antes de começarmos, carrega no like e subscreve o canal. E diz-me de onde estás a ver isto. Deixa o nome do teu país nos comentários. Adoro ver até onde as nossas histórias chegam. A poeira sobre a quinta no Alentejo costumava assentar devagar nas manhãs, flutuando preguiçosamente sobre as cercas de madeira e as planícies douradas que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas naquele dia, pairava no ar como um aviso. Os trabalhadores encostados à cerca não falavam, não riam, nem sequer se mexiam. Os olhos deles estavam presos no enorme pastor alemão, que caminhava de um lado para o outro dentro do redil de treino. As garras arranhavam a terra seca, a respiração era curta e rápida, o corpo tenso como uma mola prestes a arrebentar. O nome dele era Rex, um nome que antes era dito com orgulho na unidade sinotécnica da PSP, mas que agora era murmurado com medo por toda a quinta. Rex não era um cão qualquer. Era o cão mais infame que a PSP alguma vez treinara. Tinha passado todos os obstáculos, todas as provas de obediência, todos os cenários operacionais, até que tudo mudou. Uma única ocorrência tinha-o destruído, transformando disciplina em imprevisibilidade e lealdade em agressão explosiva. 3 treinadores falharam ao tentar controlá-lo. 2 agentes foram mordidos. Um tratador quase foi hospitalizado. Depois disso, o comando da PSP tomou uma decisão dolorosa. Rex estava inapto para o serviço. Mas a possibilidade de o abater gerou discussões acesas, e-mails, reuniões tensas. Alguns acreditavam que ele merecia outra oportunidade. Outros insistiam que era demasiado perigoso para ser salvo. Finalmente, chegou-se a um compromisso. Rex seria enviado a vários quilômetros dali para uma quinta especializada em casos impossíveis. Um lugar onde cavalos lusitanos bravos, gado indomável e cães considerados sem esperança recebiam a última oportunidade de redenção. Mas os homens da quinta rapidamente perceberam que Rex não era como os outros. Ele não era selvagem. Não era feroz por natureza. Ele era assombrado. Cada ruído súbito fazia-o virar-se violentamente. Cada sombra fazia-o rosnar. Cada comando fazia-o recuar ou atacar como se o próprio ar à sua volta estivesse cheio de fantasmas que só ele conseguia ver. "Fiquem atrás", avisou um trabalhador agarrando a cerca com os nós dos dedos brancos, enquanto Rex se atirava contra o portão com um latido furioso. "Este não tem conserto",
murmurou o treinador-chefe. Um homem grisalho com barba espessa e pescoço queimado do sol, abanando a cabeça lentamente. Todo animal tem conserto, acrescentou em voz baixa, embora nem ele parecesse acreditar nisso. Outro trabalhador cuspiu no chão queimado. Este não. Este é um cão policial que se perdeu. As palavras ficaram pesadas no ar. Rex não era um monstro, não era mau, estava partido. E ninguém, nem a PSP, nem os treinadores, nem os homens da quinta, acreditava que alguém pudesse juntar as peças outra vez. Ninguém. Até ao dia em que uma menina entrou na quinta. O sol da manhã estendia-se pelo terreiro quando uma carrinha velha de caixa aberta subiu pela entrada principal. Os trabalhadores mal prestaram atenção. Novos empregados apareciam e desapareciam todo o tempo. Mas no momento em que a porta da carrinha se abriu, todos na cerca olharam 2 vezes. Uma menina pequena com não mais de 6 anos saltou para o chão. O rabo de cavalo loiro balançava atrás dela uma mochilinha demasiado limpa para um lugar cheio de pó e perigo presa aos ombros. As botas eram minúsculas, os passos firmes, e os olhos azuis e brilhantes percorriam a quinta com a calma curiosidade de quem entra num parque infantil, não num centro de reabilitação onde animais selvagens eram conhecidos por atacar. Atrás dela desceu o pai Miguel, um homem calado e trabalhador, que recentemente aceitara um emprego na quinta para garantir um salário estável. Colocou uma mão suave no ombro da filha. "Fica perto", Inês murmurou. Mas Inês não estava a olhar para ele. Olhava em frente diretamente para o redil cercado, onde Rex caminhava como uma tempestade presa dentro de uma jaula. Os trabalhadores trocaram olhares inquietos. "O que faz uma criança aqui, Miguel? Devia saber melhor. Este lugar não é seguro para crianças." Mas Inês não parecia incomodada. Ao passarem pelos estábulos e pelos barracões de ferramentas, ela continuava a lançar olhares para o cercado de Rex. O rosto dela era indecifrável. Não era medo. Não era excitação. Era outra coisa, algo que fez um dos trabalhadores ajeitar-se desconfortável. Quando chegaram ao escritório principal, o treinador-chefe saiu à porta. Miguel disse ele num tom áspero. Não sabia que ias trazer família. Miguel fez uma careta. Não a podia deixar sozinha em casa hoje. "Vou mantê-la afastada dos redéis. Ela não vai causar problemas." Mas Rex já a tinha notado do outro lado do terreiro. A cabeça virou-se num estalo. O rosnar aprofundou-se. O passo agitado parou. As orelhas ergueram-se. Uma pequena nuvem de pó levantou-se sob as patas quando ele congelou fixado na menina minúscula ao pé dos degraus do escritório. Inês também parou. Os olhos deles encontraram-se através da arena de terra batida. Um silêncio estranho instalou-se sobre a quinta, como se o vento tivesse prendido a respiração. Os trabalhadores enrijeceram instintivamente. Rex nunca parava por nada, nem por homens, nem por comandos, nem por comida. Mas agora, estava imóvel, absolutamente parado a observar aquela criança com uma intensidade arrepiante. Miguel apressou-se a levar Inês para dentro sem perceber o que estava a acontecer lá fora. Mas os trabalhadores não conseguiam parar de sussurrar. Por que é que ele olha para ela assim? Ele conhece-a. Aquele cão não conhece ninguém. Ele odeia toda a gente. Mas a verdade já estava a revelar-se. Rex não a odiava. Ele não estava a rosnar. Não estava a marchar de um lado para o outro. Pela primeira vez desde que chegara à quinta, Rex estava calmo e nenhum daqueles homens conseguia perceber por quê. O calor da tarde assentou pesado sobre a quinta, transformando a terra numa poeira fina avermelhada que se agarrava às botas, às cercas e ao suor no pescoço de cada homem. Os trabalhadores tinham se reunido à volta do redil de Rex para o teste comportamental diário. Nada especial, apenas um exercício de rotina, como dizia o treinador-chefe. Mas nada em Rex alguma vez era rotina. Dentro do cercado, o pastor alemão rasgava o espaço de um lado ao outro, como um trovão vivo. As patas levantavam nuvens de pó, os músculos ondulavam, os dentes brilhavam cada vez que ele mordia o ar.
Todos os homens se inclinavam cuidadosamente contra a cerca de madeira, mantendo-se a alguns centímetros além do alcance explosivo dele. Calma, rapaz. Sossega, murmurou um treinador. Rex respondeu com um rosnar feroz, que fez o homem recuar num salto. Ninguém conseguia domá-lo. Toda a gente sabia disso. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que ninguém poderia prever. Do outro lado do terreiro, Miguel saiu do escritório enxugando o suor da testa. Ao lado dele, a pequena Inês saltitava ligeiramente, absorvendo a cena com a curiosidade típica de uma criança. Ela não tinha medo dos homens a gritar, nem das cercas a tremer, nem do cão a rosnar que fazia adultos recuarem 2 passos. O olhar dela foi direto para Rex. Ela levantou a mão pequenina e apontou. Pai, o cão. Miguel ficou tenso imediatamente. Fica aqui, disse depressa. Não saias deste sítio. Está bem, Inês. Mas ela não estava a ouvir. A mesma calma estranha da manhã caiu sobre o rosto dela, como se estivesse a ver algo que ninguém mais conseguia ver. E antes que Miguel a pudesse agarrar, Inês escapou-se e começou a andar. Passo pequeno após passo pequeno, diretamente em direção à arena de treino. Inês, gritou Miguel, a voz cheia de pânico. As cabeças viraram-se na direção da criança, e o Rex virou-se como um furacão a mudar de direção. Os olhos fixaram-se na menina. Os trabalhadores congelaram. Todos os homens ficaram em silêncio. E então, aconteceu rápido e violento. Rex investiu. A poeira explodiu atrás dele. O chão tremeu com o peso do animal. Os dentes brilharam ao sol. O rosnar rasgou o ar como um trovão, partindo o silêncio ao meio. Agarrem-no! Gritou um homem. Corta-lhe o caminho, Miguel. Vai buscar a tua filha. Mas ninguém se mexeu a tempo. Rex era demasiado rápido. Rápido demais. Ele atravessou o cercado, atingiu a extremidade da cerca, e antes que alguém pudesse piscar os olhos, o trinco solto da luta anterior abriu-se. O portão escancarou-se. Rex estava livre e corria diretamente para Inês. Miguel sprintou, mas o desespero tornara as pernas pesadas. O medo tirara a força a cada trabalhador da quinta. Todos assistiam impotentes enquanto o cão policial selvagem avançava como um míssil em direção à menina. Pó a explodir sob as patas, mandíbulas abertas, corpo estendido, como se tivesse nascido apenas para aquele momento mortal. Mas Inês não correu. Não gritou. Ela nem sequer pestanejou. Simplesmente continuou a andar para a frente com a mochilinha a saltar-lhe nas costas e o seu rabo de cavalo loiro a balançar na brisa quente como se estivesse a aproximar-se de um cão de quinta amigável. Não de uma criatura que todos os adultos ali acreditavam estar a segundos de a rasgar em pedaços. Inês. A voz de Miguel quebrou-se de terror, no exato momento em que Rex avançou num salto, no instante em que todos os trabalhadores recuaram instintivamente, no segundo em que a nuvem de pó engoliu os 2 Inês, fez algo chocante. Ela levantou a mão pequenina. Um único gesto suave. Um movimento tão simples que fez Rex parar a meio do ataque de forma tão abrupta que as patas escorregaram cavando sulcos na terra. O latido furioso ficou preso na garganta. O rosnar morreu imediatamente. O peito arquejou. Os olhos selvagens, momentos antes, suavizaram-se como se de repente reconhecesse algo no rosto dela. Os trabalhadores ficaram sem palavras. Miguel tropeçou nos próprios passos, parando em seco. Rex, o cão policial incontrolável, perigoso, impossível de treinar, tinha congelado a centímetros dos dedos de uma menina. E depois, de uma forma que desafiava toda a lógica, ele baixou a cabeça. Um silêncio atônito caiu sobre a quinta, tão pesado e absoluto que até o vento pareceu ter medo de se mover. A poeira assentou devagar ao redor de Rex e da menina, flutuando como um nevoeiro avermelhado entre os 2. Cada trabalhador ficou imóvel atrás da cerca, olhos arregalados, bocas entreabertas, o corpo inteiro preso em descrença. Rex não rosnava. Não mostrava os dentes. Não investia.
estava calmo. O mesmo cão que atacava treinadores, que partia cordas, que esmagava cercas, agora estava ali perfeitamente imóvel diante de uma criança de 6 anos, com as orelhas inclinadas para a fina frente e a cabeça baixa como se esperasse o próximo gesto dela. Um homem sussurrou: o que foi que ela fez? Outro abanou a cabeça. Nada. Só levantou a mão. Isso não é possível, murmurou o treinador-chefe agarrando a cerca com as 2 mãos. Este cão não responde a sinais. Ele não responde a nada. Inês deu mais um passo pequeno. Rex não se mexeu. Apenas respirou fundo, observando-a com uma intensidade que nenhum daqueles homens alguma vez tinha visto. Não era agressão. Não era medo. Era algo mais fundo, algo que nenhum deles conseguia compreender. Miguel correu para a filha, o coração a bater tão forte que parecia que lhe ia rasgar o peito. Pegou em Inês ao colo e recuou as pernas a tremer. Nunca mais te aproximes assim de um cão daqueles, sussurrou num tom duro, a voz a falhar. Mas Inês apenas pousou a cabeça no ombro dele e murmurou. O cão não era mau. Os treinadores trocaram olhares inquietos. Se calhar estava cansado. Se calhar ela assustou-o. Não disse o treinador-chefe firmemente. Aquele cão não estava cansado e nada nele dizia que estava assustado. Ele parou, porque ela o parou. A mandíbula de Miguel apertou-se. Ele beijou o topo da cabeça de Inês e afastou-se apressadamente do cercado, os braços a apertarem-na com força protetora. Entretanto, Rex voltou a caminhar de um lado para o outro, mas desta vez não era violento nem frenético. O caminho dele seguia a vedação em passos lentos e rítmicos, e os olhos nunca deixavam a direção para onde Inês fora levada. Um trabalhador engoliu em seco. Ele está a procurá-la. Porque ela murmurou alguém. O que é que aquela miúda tem de especial? O treinador-chefe não respondeu. Não podia, porque no fundo sabia que algo estava a acontecer. Algo que nenhum deles fora treinado para entender. Rex. O cão que ninguém conseguia domar tinha escolhido alguém, e esse alguém era uma menina. O resto da tarde foi preenchido por sussurros inquietos. Homens que já tinham lidado com cavalos lusitanos selvagens, touros imprevisíveis e cães resgatados agressivos repetiam mentalmente o momento, a miúda minúscula firme como uma rocha, o cão furioso congelado no ar. Não fazia sentido. Desafiava o treino, o instinto e a natureza. Mas para Inês, aquilo era a coisa mais natural do mundo. Na manhã seguinte, Miguel tentou mantê-la por perto, levando-a para o celeiro, onde tinha de empilhar fardos de palha. Fica mesmo aqui, disse com firmeza, e não te aproximes dos redéis. Mas quintas são grandes celeiros, são barulhentos, e crianças vagueiam. Quando Miguel deu por ela, Inês já ia a meio do terreiro os sapatinhos a levantar em pó, enquanto caminhava diretamente para o redil de Rex. Dentro do cercado, Rex também caminhava, mas não com a energia selvagem e frenética de antes. Os passos eram mais lentos e inquietos, como alguém à procura de algo que perdeu. Quando as orelhas se mexeram e ele viu Inês aproximar-se, parou tão abruptamente que a terra deslizou sob as patas. Inês colocou as 2 mãos pequeninas na cerca. Rex aproximou-se não a correr, não a rosnar, mas a caminhar devagar, cauteloso, a cauda baixa, a cabeça inclinada num gesto estranho, quase esperançoso. Um trabalhador quase deixou cair o café. Ele está a ir ter com ela de propósito. Impossível, sussurrou o outro. Inês não recuou quando Rex se aproximou. Esperou pacientemente até o nariz dele tocar nas barras de metal. Depois soltou uma risadinha suave e inocente, um som que não combinava com o medo preso no peito de cada adulto ali presente. Olá, cãozinho, sussurrou. Rex expirou pelo nariz. Um sopro quente roçou-lhe os dedos. Ele não mordeu, não latiu. Limitou-se a aproximar-se mais os olhos, a suavizarem uma expressão que nenhum daqueles homens alguma vez tinha visto nele. Ela está a fazer-lhe festas.
Engasgou-se um trabalhador. Não deixem! Gritou outro. Mas o treinador-chefe levantou a mão bruscamente, travando todos. Esperem! Inês deslizou a mão por uma abertura na cerca e pousou-a com suavidade na face de Rex. O cão fechou os olhos como se saboreasse um conforto esquecido há muitos anos. Sem rosnar, sem tensão, sem fúria, apenas quietude. Miguel surgiu a correr pelo terreiro sem fôlego. Inês chamou ele a voz estrangulada pelo pânico. Mas quando viu a cena, a sua filha a afagar calmamente o cão mais perigoso da quinta, as palavras morreram-lhe na boca. Rex abriu os olhos e olhou para Miguel. Não rosnou. Apenas recuou um passo, permitindo que a mão de Inês caísse quase com respeito, como se reconhecesse que ela pertencia a alguém que a amava. O treinador-chefe murmurou: essa miúda. Ela é a única em quem ele confia. Outro homem assentiu. É como se ela fosse a chave para aquilo que está partido dentro dele, mas ninguém sabia por quê. Ninguém conhecia a memória enterrada que cintilava por trás dos olhos de Rex. Ninguém conhecia o eco da criança que ele um dia tentara salvar. Ninguém percebia o laço que já estava a formar-se. Uma ligação frágil e misteriosa entre um cão policial destroçado e uma menina destemida. Muito depois de os trabalhadores terminarem de sussurrar sobre Inês e Rex, muito depois de Miguel levar a filha para casa com uma mistura de medo e admiração, Rex deitou-se no canto do cercado inquieto. A respiração era irregular às orelhas, mexiam-se ao som de ruídos que mais ninguém ouvia. O sol tinha descido lançando sombras longas pela quinta, e cada sombra parecia puxá-lo para trás, para um lugar que ele desesperava por esquecer. Tudo começou com um eco distante. Uma sirene, o choro de uma criança, um tratador a gritar o seu nome. Depois as memórias irromperam. Rex fora em tempos o orgulho da unidade sinotécnica da PSP, o pastor alemão mais rápido e obediente que tinham treinado. O seu parceiro, o inspetor Duarte, tratava-o como um irmão. Trabalharam lado a lado em operações de resgate e buscas em prédios apreensões de droga. Rex confiava em Duarte, e Duarte confiava em Rex com a própria vida. Mas tudo mudou numa noite chuvosa 2 anos antes. A chamada entrou pouco depois do anoitecer. Um sequestro, uma criança mantida refém. O suspeito tinha se barricadado num prédio degradado num bairro antigo de Lisboa. Os relatórios diziam que ele estava instável armado e cada vez mais desesperado. Quando Duarte chegou com Rex, a cena era pura confusão. Agentes da PSP montavam um perímetro. Um negociador gritava através de um megafone, trovões ribombavam ao longe. Dentro do apartamento escuro, Rex sentiu primeiro um cheiro leve de medo. Medo de criança. Duarte sussurrou. Calma, rapaz. Vamos encontrá-la. A porta arrebentou. O mundo explodiu. O suspeito agarrou a menina, não teria mais de 6 anos, e segurou-a à frente do corpo como um escudo. Ela gritou a voz pequenina, rasgando-se em terror. Duarte gritou ordens tentando acalmar o homem, mas o desespero deixou-o irracional. Então veio o momento decisivo. O homem levantou a arma na direção da criança. Duarte gritou. O comando Rex vai! O pastor alemão lançou-se como um foguete. O que se seguiu foi um borrão de caos. O disparo. A menina caiu. O suspeito desabou sob o peso de Rex. Duarte lançou-se chamando reforços. Mas quando Rex se virou para a menina, viu o sangue. Viu o corpo pequeno a tremer. Viu os olhos aterrorizados fixos nele implorando sem palavras. E algo dentro de Rex partiu-se. Os agentes correram para dentro. Os paramédicos empurraram-se para passar. O suspeito foi detido. A menina sobreviveu, mas os gritos, as mãos trêmulas, o sussurro dela. Não deixem o cão aproximar-se de mim, cravaram-se na memória de Rex com uma dor mais profunda do que qualquer ferida física. Ele não a ouvira. Ele salvara, mas o medo nos olhos dela esmagou-o. Depois daquela operação, Rex mudou. Os comandos confundiam-no. Ruídos fortes deixavam-no em pânico.
Sombras faziam-no atacar. E cada vez que via uma criança, cada vez que ouvia uma voz fina e trêmula, a mente puxava-o de volta para aquele quarto, aquele momento, aquele peso insuportável da menina que ele não conseguiu consolar. O comando da PSP tentou reeducá-lo, tentou medicação, tentou de tudo. Nada funcionou. Rex não era perigoso por natureza. Ele estava traumatizado, assombrado, carregando uma ferida que ninguém entendia, porque ninguém alguma vez olhou para além da agressividade, para ver o medo enterrado por baixo. Mas ali na quinta, nos momentos silenciosos entre o pó e o vento, Rex repetia a memória vezes e vezes, sem conta, até que uma nova imagem brilhou por cima dela. O rosto de Inês, os olhos calmos, a mão pequenina levantada com suavidade. A voz dela suave, firme, sem medo. Ela não recuara quando ele avançou. Não tremia como a menina do apartamento. Ela não viu um monstro. Ela viu ele. Pela primeira vez desde aquela noite terrível, as memórias afrouxaram o aperto. A escuridão recuou o suficiente para que Rex pudesse respirar. Porque Inês não lhe lembrava medo, lembrava-lhe esperança. Miguel sempre soubera que a quinta era um lugar duro e imprevisível e nada adequado para uma criança. Mas depois de ver Inês ficar a centímetros do cão mais perigoso da propriedade, o coração dele não parara de bater descontroladamente. A imagem repetiu-se na mente dele a noite inteira. Rex a lançar-se. Inês a erguer a mão e aquela calma impossível que se seguiu. Na manhã seguinte, ele marchou diretamente até o escritório do treinador-chefe, a mandíbula tensa, a preocupação endurecendo cada passo. Preciso de saber o que se passa com aquele cão, exigiu. O treinador não respondeu de imediato. Fechou a porta, baixou a voz e empurrou um dossiê fino sobre a secretária. Não ouviste isto de mim? Murmurou. Mas se a tua filha vai estar em qualquer lugar perto daquele animal, tens o direito de saber a verdade. Miguel hesitou, depois abriu o dossiê. Os registros policiais de Rex encararam-no. Páginas de relatórios brilhantes seguidos por uma queda abrupta. Agressividade, avaliações falhadas, instabilidade emocional, reações violentas a estímulos. As palavras atingiram Miguel como golpes no peito. O que aconteceu com ele? Perguntou em voz baixa. O treinador recostou-se os braços cruzados. Uma operação correu mal. Uma menina esteve envolvida, quase morreu. A voz suavizou. Dizem que o Rex mudou depois disso. Não conseguiram recuperá-lo. Miguel sentiu um arrepio subir-lhe pela coluna. Então mandaram-no para aqui para ser reabilitado. O silêncio do treinador foi resposta suficiente. Miguel fechou o dossiê com força. Estás a dizer-me que a minha filha esteve diante de um cão que eles quase abateram. Miguel, disse o treinador cuidadosamente. Essa miúda é a única coisa a que aquele cão responde. Olha lá para fora. Miguel virou-se para a janela. Rex caminhava no cercado, mas não com fúria. Os movimentos eram inquietos de procura. O olhar desviava-se repetidamente para o celeiro onde Inês ajudava um dos trabalhadores a encher baldes de água. Ele está à procura dela, sussurrou Miguel. O treinador assentiu. Aquele cão deveria ter atacado ontem. Em vez disso, obedeceu à tua filha. Isso não é treino. Isso é algo mais fundo. Miguel engoliu em seco, dividido entre medo e admiração. Inês era apenas uma criança doce, inocente e frágil, e mesmo assim, algo nela tinha alcançado as partes partidas da alma de Rex e acalmado-as. Mas o pensamento esmagou-o ao mesmo tempo se Inês era a única que conseguia acalmar Rex. Então ela também era a única em perigo se algo corresse mal. Miguel fechou os olhos, libertando um suspiro tremido. Tinha de proteger a filha. Tinha de mantê-la segura. Mas no fundo, já sabia. Inês não ia afastar-se de Rex, e Rex não ia afastar-se dela. A arena de treino da quinta parecia diferente naquela manhã. O céu estava limpo, o ar fresco, mas a tensão ondulava pelo terreiro como uma tempestade prestes a arrebentar. Os trabalhadores juntaram-se ao longo da cerca, murmurando nervosamente. Todos sabiam o que o dia trazia.
O treinador-chefe João decidira que era hora de restabelecer o controlo sobre Rex. Este cão precisa de estrutura, anunciou João em voz alta enquanto colocava as proteções nos braços. Precisa de autoridade. Ele não pode simplesmente escolher uma criança e decidir que só a ela obedece. Os homens assentiram, embora com inquietação. Todos tinham visto o que acontecera da última vez que alguém tentou impor disciplina a Rex. Mas João não era um treinador qualquer. Ele já tinha domado cavalos lusitanos que partiam ossos, touros que arrombavam portões. Ele acreditava que a experiência podia conquistar qualquer coisa até Rex. Rex estava dentro da arena, ombros tensos, orelhas para trás, os olhos fixos em João, o corpo em tensão a cada passo do treinador. João ergueu a voz. Senta, Rex não se mexeu. João aproximou-se. Senta, Rex rosnou profundamente em aviso. Os trabalhadores enrijeceram instintivamente. O ar estalou de perigo. Um passo em falso, e o João ia ser mais um nome na lista de feridos de Rex. Afasta-te, João, gritou alguém. Mas ele manteve-se firme, o orgulho a apertar-lhe a mandíbula. Não. Ele vai obedecer. Ele tem de obedecer. Levantou o bastão de treino não para bater, mas para marcar autoridade. Rex explodiu. Lançou-se com um rosnar que fez as tábuas da arena tremerem. João recuou num salto, tropeçando na terra, enquanto as garras de Rex rasgavam valas a poucos centímetros das suas botas. Os trabalhadores gritaram correndo para o portão. Alguns agarraram paus, outros cordas. Contenham-no, João. Sai daí. A fúria de Rex intensificou-se. Orelhas coladas à cabeça, dentes expostos, cauda rígida. Ele não estava imprevisível agora. Estava em modo totalmente protetor, defendendo-se de uma ameaça que acreditava ser real. João arrastou-se para trás, a respiração entrecortada, tentando desesperadamente recuperar o controlo. Rex, calma, ordenou. Mas Rex apenas avançou mais pronto para atacar. Então uma voz pequenina rasgou o caos. Rex não. Tudo congelou. Inês estava à entrada da arena, a mochila a escorregar de um ombro, os olhos muito abertos, mas sem medo. Rex parou a meio do rosnar, o peito a arfá-lo, as garras cravadas na terra, mas não avançou mais 1 centímetro. Os trabalhadores ficaram imóveis, incrédulos. João, ainda caído no chão, olhou para a menina como se ela tivesse surgido de outro mundo. Inês deu um passo à frente, lento e firme. Está tudo bem, sussurrou. Ninguém te quer magoar. As orelhas de Rex ergueram-se. A cauda relaxou. O rosnar desvaneceu num ganido baixo. Ele virou-se, afastando-se de João, e caminhou diretamente até Inês. O enorme cão policial selvagem, indomável. Baixou a cabeça ao lado da perna dela, encostando o focinho à mão minúscula como uma criança que procura conforto. João levantou-se com esforço, ainda abalado. Isto não é treino, murmurou. Isto é impossível, engoliu seco um trabalhador. Ele obedece a ela como se ela fosse a tratadora dele. Os olhos de João estreitaram-se não de raiva, mas de compreensão. Essa criança sussurrou. É a única que consegue alcançá-lo. Enquanto o resto da quinta fervilhava com choque, incredulidade e discussões baixas sobre o que tinham acabado de testemunhar, um homem ficou afastado do grupo, encostado à cerca mais distante, chapéu, puxado para baixo, olhos estreitados, não de medo, mas de memória. O nome dele era Tiago, um trabalhador que raramente falava e nunca se metia nos assuntos dos outros. A maioria quase nem notava que ele existia. Mas naquele dia, Tiago não olhava para João, nem para Inês, nem para Miguel. Ele olhava fixamente para Rex, não com confusão, nem admiração, nem medo, mas reconhecimento. Rex caminhava devagar dentro da arena, encostando-se suavemente ao lado de Inês, por vezes, empurrando a mão dela com o focinho como se quisesse garantir que ela ainda estava ali. Inês ria baixinho, completamente alheia, às dezenas de adultos atônitos que a observavam, como se ela tivesse realizado um milagre.
A mandíbula de Tiago apertou-se. Ele já tinha visto aquilo antes. Quando os trabalhadores se dispersaram para fazer uma pausa e João voltou para o escritório resmungando sobre cães impossíveis e crianças impossíveis, Tiago permaneceu onde estava, os olhos fixos na menina e no pastor alemão ao lado dela. Miguel reparou no homem silencioso a observar. Algum problema? Perguntou com cautela. Tiago não respondeu de imediato. O olhar continuava preso em Rex a estudar a postura, a forma como ele se movia. A suavidade nos olhos, a mesma suavidade que ele testemunhara anos antes, num dia muito diferente. Finalmente falou a voz rouca e baixa. Esse cão não é perigoso da forma que vocês pensam. Miguel franziu o sobrolho. Como assim? Tiago afastou-se da cerca e aproximou-se à aba do chapéu, projetando uma sombra sobre o rosto marcado pelo tempo. Já vi um cão olhar para uma criança assim. Miguel ergueu uma sobrancelha. Onde os olhos de Tiago escureceram com algo pesado, culpa, talvez tristeza. Na cidade, disse em voz baixa. Uma operação policial correu mal. Uma criança esteve envolvida. O cão nunca recuperou. Miguel ficou imóvel. Tu? Estavas lá? Tiago assentiu uma vez. Sim. E aquilo ali apontou para Rex, agora sentado protetoramente junto de Inês, observando-a desenhar formas na terra. É o mesmo olhar que ele tinha naquela altura, como se estivesse a guardar algo precioso, algo que perdeu. O estômago de Miguel apertou-se ao ouvir as últimas palavras de Tiago. Aquela menina não o acalmou, apenas continuou o trabalhador. Ela despertou uma memória que ele carrega há anos. Na manhã seguinte, a quinta parecia diferente. Tensa, inquieta, como se cada poste de madeira e cada grão de pó soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. A notícia espalhara-se durante a noite. A equipa de avaliação da unidade sinotécnica da PSP vinha a caminho. A missão deles era simples e brutal: avaliar Rex, decidir se ele era recuperável, ou assinar os papéis que terminariam a sua história para sempre. João atravessava o terreiro a passos largos, dando ordens aos trabalhadores e tentando disfarçar os nervos à mandíbula rígida. Certifiquem-se de que a arena está livre. Trancem os portões 2 vezes. Nada de erros hoje. A voz saía-lhe mais aguda do que o habitual. Miguel manteve Inês perto de si, a mão apertando a dela com força demais. A menina olhou para ele, percebendo a preocupação que ele tentava esconder. Pai. O Rex está triste, sussurrou. Ele engoliu em seco. Ela não estava errada. Dentro do cercado, Rex não caminhava em círculos, não ladrava, não atacava sombras. Estava sentado, imóvel, silencioso, as orelhas vergadas na direção de Inês, os olhos, seguindo cada passo dela. Ele compreendia que algo estava prestes a acontecer. Sentia a mudança no ar e estava com medo. Não dos treinadores, não do teste, mas de perder a única pessoa que o via como mais do que um monstro. Os avaliadores chegaram numa carrinha branca. 3 homens de uniforme e pranchetas nas mãos, equipamento de proteção, expressões calmas e endurecidas. Eles já tinham visto centenas de cães como Rex. Animais partidos, animais imprevisíveis, animais que raramente passavam desta fase. João cumprimentou-os de forma rígida. Este é o Rex, disse apontando para o grande pastor alemão tenso. Um dos avaliadores ergueu uma sobrancelha. Este é o do caso Ramírez, o incidente da criança refém. Tiago, que estava por perto, enrijeceu, mas não disse nada. Avancem, ordenou o líder da equipa. Os trabalhadores da quinta trataram de preparar a arena, batendo os portões com força, trancando correntes e formando um círculo largo junto à cerca. Miguel ergueu Inês nos braços e recuou. Bastante. Rex foi conduzido para o centro da arena com uma corrente pesada. No momento em que João levantou o braço para um gesto de comando, Rex explodiu. Os músculos tensionaram-se. Os dentes brilharam. Ele atirou-se com tanta força que o avaliador segurando a corrente foi puxado para a frente. É a primeira marca, murmurou o avaliador anotando na prancheta. João tentou novamente.
Rex senta. Rex rosnou, arreganhou os dentes, mordiscou o ar pânico e trauma misturados numa tempestade impossível de controlar. Segunda, disse outro avaliador. Os homens ao longo da cerca trocaram olhares sombrios. Todos sabiam o que significava chegar à terceira. Miguel sentiu Inês inquietar-se nos braços. Pai. Ele está com medo, sussurrou. Eu sei, murmurou Miguel, a voz tremendo. Eu sei, meu amor. Rex investiu outra vez a corrente a chocalhar a respiração e regular os olhos, a dispararem em todas as direções como se vissem fantasmas. Isso é. Antes que o avaliador terminasse a frase, Inês escorregou para fora dos braços do pai e passou por baixo da cerca. Inês gritou Miguel, tropeçando ao correr atrás dela. Mas já era tarde. Ela corria pelo centro da arena, as botinhas levantando poeira à trança loira, saltando a cada passo determinado. Os avaliadores congelaram. João congelou. Miguel congelou. Rex congelou. Ele parou a meio do ataque, as garras cravando-se na terra, o peito a arfar, os olhos fixos na menina que caminhava diretamente para o caos. Rex, sussurrou ela, quase inaudível. Ele baixou a cabeça. Os avaliadores trocaram olhares incrédulos. Inês aproximou-se devagar e pousou uma das suas mãos pequenas na face de Rex. Tal como antes, Rex derreteu. O corpo relaxou. A respiração abrandou e os olhos, antes selvagens, suavizaram-se gentis, quebrados esperançosos. Ele sentou-se imediatamente perfeito, obediente e calmo de uma maneira que João nunca tinha conseguido nem uma única vez. Isso não foi treino, murmurou um avaliador. Foi confiança, assentiu o outro. A prancheta baixou devagar. Se esta criança consegue manejá-lo, disse o chefe da equipa em voz baixa, então este cão não é perigoso. Ele está traumatizado. E ela é a única que consegue alcançá-lo. João olhou para Inês como se estivesse diante de um milagre. Tiago assentiu com tristeza e reconhecimento nos olhos. E Miguel? Miguel encarou a filha enquanto Rex pousava a cabeça sobre o joelho dela. Nesse instante, compreendeu algo aterrador e belo. Ao mesmo tempo, Rex não estava apenas a ouvir Inês. Ele estava ancorado a ela. E sem ela, desmoronaria. Quando a avaliação acabou, os oficiais afastaram-se a murmurar entre si, visivelmente abalados pelo que tinham visto. João ficou parado na arena mudo, olhando para Rex, como se o estivesse a ver pela primeira vez. Miguel abraçou Inês sem saber se devia elogiar a coragem dela ou repreender a imprudência. E Rex permaneceu calmamente ao lado dela, os olhos dourados, seguindo cada respiração que ela dava. Mas Tiago não se juntou aos outros. Ele ficou à margem da arena, o chapéu baixo, os ombros tensos, o olhar preso no cão com uma familiaridade assombrada. O silêncio dele tinha peso, um peso antigo, profundo. E pela primeira vez, desde que chegara à quinta meses antes, Miguel notou a tristeza na postura do homem, como se ele carregasse uma verdade que já não conseguia esconder. Mais tarde, naquela tarde, quando a arena se esvaziou e a quinta ficou silenciosa, Tiago aproximou-se de Miguel e João, atrás dos estábulos. Os passos eram lentos, deliberados. Temos de falar, murmurou. João cruzou os braços. Sobre o que Tiago lançou um olhar na direção do cercado onde Rex estava sentado, a observar Inês desenhar formas na terra com um pau. Sobre ele, e sobre aquilo que vocês não sabem. Miguel trocou um olhar cauteloso com João. Tiago disse cuidadosamente. Ontem mencionaste algo. A cidade, uma operação policial. O que quiseste dizer, Tiago? Hesitou, a mandíbula a apertar-se. Eu não devia estar lá. Começou em voz baixa. Trabalhava na construção perto daquele prédio de apartamentos. Ouvimos gritos, pessoas a correr e depois a polícia cercou tudo. João franziu o sobrolho. Tu estiveste no caso Ramírez, o da criança refém. Tiago assentiu devagar. Sim, eu vi tudo. Miguel inclinou-se, o coração a bater forte.
O que aconteceu? Tiago tirou o chapéu, revelando olhos cansados, assombrados. O suspeito tinha a menina presa. Toda a gente em pânico. O agente Ramírez gritou para o cão avançar. E o Rex moveu-se como um relâmpago. A voz de Tiago vacilou ligeiramente. Ele salvou aquela criança. Derrubou o suspeito em segundos. João suspirou. Nós sabemos essa parte. O cão ficou agressivo depois disso. O comando disse que ele quebrou. Tiago abanou a cabeça com força. Não. Eles entenderam tudo errado. Miguel ficou rígido. Então, o que aconteceu realmente, Tiago engoliu em seco. Eu estava perto o suficiente para ver o rosto dela, da menina. Ele respirou fundo. Quando o Rex derrubou o suspeito, ela caiu. Não se magoou muito, só ficou assustada. Mas quando olhou para o Rex, não viu um herói. Viu o caos, o barulho, o sangue. Ele olhou na direção de Rex. Ela gritou. O grito dela partiu-o. João franziu o senho. Achas que foi só isso? Um grito, não. A voz de Tiago baixou quase a um sussurro. Foi o que veio depois. Ele suspirou pesadamente. O comando arrastou o Rex dali como se ele tivesse feito algo errado. O agente Ramírez defendeu-o, mas os superiores culparam o cão. Os pais da menina culparam-no também. O peito dele subiu num suspiro trêmulo. O Rex não quebrou. Ele sofreu. Ele acreditou que falhou em protegê-la, mesmo tendo salvo a vida dela. Miguel sentiu o ar faltar-lhe. Os olhos de João arregalaram-se. Tiago olhou para Inês, que agora ria baixinho, enquanto Rex empurrava a mão dela com o focinho. Esse olhar que ela lhe dá, disse calmamente, é o olhar que a outra menina devia ter lhe dado naquela noite. Bondade, confiança, segurança. Ele engoliu. A Inês não está apenas a acalmá-lo. Está a curar a ferida que o destrói há anos. Os dias que se seguiram foram como nada que a Quinta alguma vez tinha visto. Onde homens com décadas de experiência tinham falhado, uma criança de 6 anos triunfou sem esforço. E rapidamente os trabalhadores notaram um padrão. Onde quer que Inês fosse, Rex seguia. Não como um cão de guarda, mas como uma alma ferida que finalmente encontrara algo por que viver. Todas as manhãs, Inês corria para o cercado, as botinhas levantando pequenas nuvens de poeira. Antes mesmo de ela chamar o nome dele, Rex já estava ao portão, cauda baixa, orelhas levantadas, os olhos brilhando com uma suavidade inédita. Os trabalhadores já nem fingiam continuar o serviço. Todos observavam em silêncio suspenso, enquanto Inês passava a mão pelo arame para acariciar a face de Rex. E então, veio a verdadeira mudança. Inês começou a praticar comandos, não porque tivesse sido treinada, mas porque ouvira os treinadores. Senta. Rex sentou-se imediatamente. Fica. Ele ficou rígido como uma estátua. Vem. Ele caminhou até ela, não correu, não atacou, caminhou com obediência perfeita. João observava de braços cruzados, abanando a cabeça em descrença. Ela não está a comandá-lo, murmurou. Ele está a escolher ouvi-la. Quando Inês ria, as orelhas de Rex erguiam-se. A cauda balançava como se ele tivesse redescoberto a alegria. Quando ela desenhava círculos na terra, ele observava como se cada traço fosse importante. E quando ela tropeçou uma tarde, os trabalhadores correram para ajudar, mas congelaram ao ver Rex chegar primeiro, posicionando o corpo ao lado dela para evitar que caísse. Protetor. Gentil. Atento. Um cão assim não aparece 2 vezes, murmurou Tiago. Todas as noites Miguel tentava afastar Inês, preocupado com a segurança dela. Mas Rex ficava sentado à beira do cercado, a observar a menina ir embora soltando um gemido baixo e partido. Até os avaliadores regressaram atordoados com a transformação. Isto não é reabilitação, murmurou um. Isto é vínculo. E era verdade. Quanto mais tempo Inês passava com ele, mais os pedaços partidos dentro de Rex começavam a alinhar-se novamente. O pânico nos olhos dele suavizava.
Os pesadelos desapareciam. O trauma afrouxava o aperto. Porque Inês não lhe ensinava comandos. Ela ensinava-o a confiar de novo. E todos na quinta viam isso com clareza. Inês não estava apenas a curar o cão, estava a reconstruí-lo. A tarde estava estranhamente silenciosa. O céu escurecia num cinzento baço. O vento trazia o cheiro de tempestade. Os homens estavam ocupados a mover equipamentos para o armazém antes que o tempo piorasse. Inês sentou-se perto da cerca da arena, cantarolando enquanto entrelaçava flores na coleira de Rex. Ele estava deitado ao lado dela, calmo, os olhos semicerrados, numa paz que não sentia há anos. Mas paz em quinta nunca durava. Dentro do grande barracão de equipamento, um trinco solto batia furiosamente ao vento crescente. Um portão de metal pesado desses usados para segurar touros bravos pendia torto. João apercebeu-se tarde demais. Uma rajada forte bateu o portão com um estrondo ensurdecedor. O som aterrorizante assustou o jovem garanhão selvagem amarrado lá dentro. O cavalo relinchou, levantando-se nas patas traseiras, os olhos brancos de pânico. Antes que alguém reagisse, partiu, a corda disparou para fora do barracão e galopou descontrolado pelo terreiro. Casco atrás de casco. Olhos selvagens. Narinas a arder. Diretamente em direção a Inês. "Inês, sai daí!" gritou Miguel, largando o balde de ração e sprintando pelo pátio. Mas Inês estava congelada. O cavalo avançava descontrolado, levantando terra numa tempestade frenética de cascos e terror. Os trabalhadores gritavam, dispersando-se, tentando cortar-lhe o caminho. Lentos demais. Rex viu primeiro. As orelhas ergueram-se num estalo, os músculos tensionaram-se. Os olhos estreitaram-se com um foco agudo e inabalável. No batimento seguinte, ele lançou-se para a frente como um míssil. Rex não gritou, alguém convencido de que ele ia atacar Inês. Mas Rex não corria contra ela. Corria por ela. O garanhão estava a segundos de a atingir os cascos, a rasgar o chão, quando Rex se atirou contra ele com uma força que ninguém acreditaria possível. Atingiu as pernas dianteiras do cavalo, desequilibrando-o o suficiente para desviar o ataque. O animal cambaleou para o lado, chocando contra um monte de terra, em vez da menina indefesa no seu caminho. O caos explodiu. Os trabalhadores correram para agarrar as rédeas. João atirou-se para o lado do cavalo, tentando controlá-lo. Alguém puxou Inês para trás, mas Rex não se mexeu. Ele permaneceu entre ela e o cavalo, corpo baixo, dentes expostos, rosnando fundo protetor, numa postura que gritava uma única mensagem: "Não vais tocá-la." Miguel caiu de joelhos ao lado de Inês, agarrando-a a tremer. "Estás bem, meu amor? Estás bem, Inês?" Acenou com a cabeça trêmula, olhos muito abertos. "O Rex salvou-me", sussurrou. João aproximou-se devagar, ainda sem fôlego. Aquele cão acabou de arriscar a vida por ela. Tiago assentiu gravemente. É o que ele foi treinado para fazer, proteger inocentes, mesmo à custa de si próprio. Rex finalmente relaxou, cambaleando um pouco com o impacto. Inês soltou-se dos braços do pai e correu até ele. Envolveu o pescoço dele com os braços minúsculos. Rex encostou a cabeça ao peito dela, choramingando baixinho, não de dor, mas de alívio. Os homens trocaram olhares atônitos. O cão selvagem, perigoso e indomável. Acabara de provar algo que treino algum conseguira. Ele não era agressivo, era leal. Feroz, profundamente, inquestionavelmente leal. João soltou um suspiro trêmulo. Estávamos enganados sobre ele. Totalmente enganados. Miguel limpou os olhos, a voz a vacilar. Ele não viu uma menina. Viu alguém que tinha de proteger. Tiago assentiu, tal como fizera antes. E enquanto as nuvens escuras se acumulavam sobre a quinta, uma verdade pousou sobre todos, como uma revelação pesada e silenciosa. Rex não estava partido. Só estava à espera da pessoa certa. A tempestade chegou naquela noite, uma chuva suave a assentar o pó e a arrefecer o ar. O caos da tarde ainda pairava na mente de todos, o garanhão descontrolado, o quase acidente e o impossível momento em que Rex se atirou ao perigo sem hesitar.
Mas agora, com o céu a ribombar ao longe, a quinta parecia mais calma, quase pacífica. Inês estava debaixo do alpendre do celeiro envolta no casaco de Miguel, as botinhas encharcadas da chuva. Os olhos dela não deixavam o cercado de Rex. A cada poucos segundos, inclinava-se para a frente como se o coraçãozinho dela não conseguisse ficar quieto. Lá dentro, Rex estava enrolado na palha, ainda exausto, mas alerta, as orelhas a mexer sempre que Inês se movia. Ele recusara descansar enquanto não a visse. Miguel ajoelhou-se ao lado da filha. A voz dele era suave desta vez, sem pânico, sem repreensão, apenas cheia de algo quente e frágil. Meu amor, sussurrou. Sabes aquele cão, ele salvou a tua vida hoje. Inês acenou. Porque eu salvei a dele, respondeu simplesmente. As palavras atingiram Miguel como uma verdade que ele tentara evitar. Ela salvara Rex vezes e vezes sem conta, de maneiras que nenhum treinador conseguira. O cão não era perigoso, era devotado. João aproximou-se por trás segurando uma pasta. Falei com a equipa de avaliação, anunciou. Depois do que aconteceu hoje, não vão mais classificá-lo como agressivo. Fez uma pausa, olhando para o cercado. Vão classificá-lo como reabilitado. Miguel soltou um suspiro que nem sabia que estava a aprender. Então, ele fica aqui, João abanou a cabeça. Não. Depois olhou para Inês com um sorriso crescente. Ele vai para onde ela for. Os olhos de Inês arregalaram-se. O Rex vai para casa. Miguel ficou imóvel. Rex ergueu-se de imediato, a cauda batendo na palha como um tambor. João assentiu. Ele está ligado a ela. Separá-los. Partiria o cão outra vez. Inês correu para dentro do cercado antes que alguém a detivesse. Rex levantou-se ainda cambaleante e encostou a testa ao peito dela, envolvendo-a no abraço mais suave que um cão daquele tamanho podia oferecer. Miguel observou a cena. A menina mais pequena e o cão mais incompreendido da quinta, a escolherem-se um ao outro sem hesitação. Naquele momento silencioso e suave sob a chuva, ele compreendeu. Aquilo não era o fim da história de Rex. Era o começo. Na manhã seguinte, a chuva lavara a quinta toda. O sol espalhava-se pelos campos, transformando cada poça num pequeno espelho. No meio do terreiro, Inês caminhava orgulhosa, a mochila minúscula a saltar nas costas. Rex trotava ao lado, sem cerca, sem corrente, sem medo, só confiança. Rex mantinha-se perto, acompanhando os passos pequenos dela, com os seus passos grandes e gentis, sempre a olhar de lado, certificando-se de que ela estava segura. Todos os trabalhadores da quinta pararam o que estavam a fazer, observando os dois com os olhos suavizados. O cão policial selvagem a caminhar como uma sombra guardiã ao lado de uma menina. Miguel aproximou-se devagar, ainda atônito com a naturalidade com que combinavam. Ele agachou-se ao lado de Inês. Estás pronta para o levar para casa? Perguntou baixinho. Inês sorriu radiante. Ele é o meu melhor amigo. Rex encostou a cabeça ao ombro dela como se concordasse. João deu um passo à frente, entregando a Miguel uma pequena pasta. Os papéis estão assinados. O Rex é oficialmente dela agora. Ele sorriu, um daqueles sorrisos raros, cheios de orgulho. Aquele cão não estava partido. Ele estava à espera da pessoa que conseguisse ver para além do medo. Tiago tocou na aba do chapéu, os olhos úmidos. Algumas almas, murmurou. Não foram feitas para ser treinadas. Foram feitas para ser compreendidas. Miguel assentiu, levantando Inês nos braços enquanto Rex circulava à volta deles, protetor como sempre. Pela primeira vez desde o dia em que perdeu o seu lugar no mundo, Rex tinha novamente um lar. Não um cercado, não uma unidade policial. Um lar. Inês inclinou-se e beijou o topo da cabeça de Rex. Agora está seguro, sussurrou. E Rex, que antes tremia com memórias de sirenes e gritos, fechou os olhos, deixando que aquelas palavras se instalassem na parte mais profunda de si.
Ele não era o cão selvagem que ninguém conseguia domar. Era o protetor leal que uma menina escolheu e que a escolheu de volta. Se gostaste desta história, não te esqueças de deixar o teu like, partilhar e subscrever.